Graça e paz a todos, bem-vindo ao nosso canal Aprofundando-se na Palavra. Semana passada estávamos estudando sobre o rio, lá no Jardim do Éden. O que simbolizava aquele rio? Porque a gente presta muita atenção na árvore e esquece do rio. Mas a árvore, como a gente já tem visto, ela representa hoje para nós Jesus Cristo. Que ele mesmo nos diz, né? Quem de mim se alimenta, por mim viverá. E é isso que Adão precisava, tá? Ele precisava viver através de Deus. Deus criou ele com um espírito, tá? Soprou isso na ele, foi feito fôlego de vida e ele queria habitar dentro de Adão. Como é que seria isso? Ele se alimentando da árvore da vida. Só que em vez disso, ele foi para a árvore do conhecimento do bem e do mal. E por causa disso, ele teve que se afastar de Deus. Teve que se afastar de Deus. Ele fez a escolha errada. Ele escolheu a morte ao invés da vida. Tá? Ele não entendeu isso, só que já era tarde. Mas não só isso. Jesus representa a árvore da vida, mas e o rio? Porque o rio também rega ali o jardim. O que representa esse rio? Esse rio representa o fluir do Espírito Santo. Rios de água viva fluirão do nosso interior. Não é isso que a Bíblia fala? Então, por que isso? Nós vimos a árvore da vida, o que significa comer da árvore da vida. Agora precisamos ver o que é esse fluir das águas, o que acontece em nós. Porque nós cristãos, nós somos ensinados, não é que foi ensinado errado, mas não foi assim ensinado de uma forma completa. Então, muitas vezes, nós temos em épocas na nossa vida espiritual, que nós achamos que o quê? Eu estou indo na igreja, tá? Eu aceitei Jesus Cristo, eu nasci de novo, Jesus habita em mim, eu tenho o Pai, o Filho, o Espírito Santo dentro de mim, tá? Eu tomo a ceia toda semana ou todo mês, conforme o costume de cada denominação. Mas o que falta? E parece que a gente só está ali aguardando, cruzou os braços e está ali aguardando quando Jesus vier. Eu vou ser a noiva de Cristo. Então, existem muitos detalhes dessas coisas que nós temos passado por cima desses detalhes e faz muita diferença. Você vê, a gente mesmo espera que o arrebatamento venha e que todos nós vamos ser a noiva de Cristo. Não é verdade. Você vê, esse rio de água que é o Espírito, a palavra de Deus nos diz que o Espírito é que está adereçando, sabe? Ataviando a noiva, preparando a noiva para quê? Para o casamento. Nós vemos também a parábola das 10 virgens, que 5 eram, todas eram virgens, pura, porque nasceram de novo, tá? E foi perdoados os seus pecados. Então, são virgens, mas o que? Uma não tinha azeite, a outra tinha. O que é ter azeite e o que não ter? É esse fluir do rio. Então, você vê uma sementezinha que foi plantada lá, que muitas vezes a gente até ignora lá em Gênesis. O rio, a gente presta mais atenção à árvore da vida, mas o rio a gente vai deixando para lá e não entende. Tá? Nós vimos que esse rio se divide em 4 braços. E o primeiro braço se chama Pison. À toa? Não! Quando a gente aprende o significado, a gente, poxa, tem alguma coisa aí. Nós vimos na semana passada que esse rio, Pison, significa o quê? Aquele que flui gratuitamente. Tudo isso que nós recebemos do Senhor é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é isso que a palavra de Deus diz? Então, agora, esse novo nascimento precisa fluir mais. Essa graça precisa fluir muito mais. E o rio está ali para fazer isso. O fluir do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito Santo, rios de água viva, agora deve fluir do nosso interior. Para que essas águas vivas precisam fluir do nosso interior?
Porque quando elas fluem, nós nos contaminamos com esse fluir. O que significa? Tá? O que significa isso? Já já você vai saber. Presta atenção. Então, o primeiro rio Pison, braço, né, do rio Pison, chama-se fluindo gratuitamente. Agora, ele diz que vai em direção à terra de Havilá. Nós já vimos isso semana passada. A terra de Havilá. Então, esse braço chamado Pison, tá? Ele é que flui gratuitamente. Mas não só isso, tá? Ele vai para a terra de Havilá. O que significa Havilá? Que significa para o crescimento. Então, o braço vai percorrendo a terra de Havilá. O que ele vai fazendo? Vai provocando o crescimento na vida do cristão. Então, o cristão quer crescer, e ele precisa crescer, a estatura de varão perfeito, ele precisa crescer e ser ataviado pelo Espírito, que é o rio, tá? Para se preparar como noiva. Deus não vai casar, Jesus não vai casar com uma criança, com um bebezinho espiritual, não, nem com amigo, nem com servo, mas nem com filho. Ele vai o quê? Se casar com a noiva, que está sendo preparada pelo Espírito Santo por esse fluir. Então é necessário que nós aprendamos a fluir no Espírito. Se nós não fluirmos no Espírito, nós não vamos conseguir crescer. E isso significa o quê? Não sermos cheios do Espírito. Se nós não somos cheios do Espírito, tá, o que acontece? Somos virgens loucas. Somos salvos? Somos salvos. Salva é outra coisa. Jesus veio para dar salvação a todos. Agora, depois disso, porque você com a salvação tem um novo nascimento, você tem uma caminhada, tá, que Paulo chama de a carreira que nos foi proposta, olhando para Jesus. O meu alvo é Jesus. Tá? Eu, como noiva, eu estou olhando para Jesus para me casar com Ele, estar me preparando para o casamento. É isso que nos interessa. Tá? É tudo isso que todo cristão almeja. Mas se você não tiver conscientizado disso aí e saber buscar, e daí? Primeira coisa que nós temos que saber é isso, conhecer como é que é a coisa. Que nós precisamos crescer. E crescer através do fluir do Espírito Santo. Então a necessidade dele fluir em nós é sine qua non, porque fica parecendo assim, não sinto muito fluir do Espírito, às vezes eu sinto, mas o importante é que eu sou salvo, você é a noiva de Cristo. Não é verdade, não é isso. Não é isso. As virgens loucas vão ficar, elas não vão para a boda do Cordeiro. Aí o que vai acontecer? Vai ter a grande tribulação. E se, lembra, tenho falado, ela pode ter que pensar ou não de colocar a marca da besta e pode estar até perdendo a salvação. Já perdeu o casamento e pode perder também a salvação. Então, a gente tem que estar esperto com isso aí, tá? E na terra de Havilá, a Bíblia diz assim, ó, isso aí é um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços, né? Gênesis 2, 10 e 11. O nome do primeiro, Pison, é este que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. Olha só o que ele está falando aqui. É à toa. Nós vemos que é gratuitamente, nós vemos que é para o crescimento, e agora diz que é ouro. O que esse ouro tem a ver? Esses 3 coisas acontecem para um propósito de Deus. Primeiro, você precisa da graça de Deus, senão você não é salvo. Depois, você precisa crescer. Sendo salvo, agora você precisa crescer. Lembra? Estatura de varão perfeito e ser noivo. E não só isso. Você, para se tornar esse crescimento, o que significa? Cada vez você vai ser parecido mais e mais com o Pai. Tá? Um ser humano, quando tem uma criança, parece que não tem muito a ver com ele, mas conforme aquela criança cresce, ela expressa a humanidade dos seus pais, não é verdade? Ela é tão humana quanto os seus pais.
o cristão tem que ser a mesma coisa. Conforme ele cresce, cada vez mais Cristo deve ser visto em nós. Tá? A natureza divina, porque Deus tem uma natureza que é incriada. Deus nunca foi criado. Ele sempre existiu para toda a eternidade passada e para toda a eternidade futura. Então, o que acontece aí? O que acontece? Nós vamos manifestando através desses rios de água viva, fluindo em nós, nos enchendo do Espírito, nós vamos crescendo, e quanto mais nós crescemos, mais do elemento divino vai sendo manifesto na nossa vida, mais da natureza de Deus, aqui representada pelo ouro, que tem extremo valor, tá? E ao mesmo tempo não pode ser criado, tá? Representando Deus aqui. É isso que nós precisamos ter, a imagem e a semelhança do Pai. Então, o cristão, quando ele nasceu, tá? Ele não diz assim, aí se tornou um cristão. Não, ele nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você tem uma vida toda para ser desenvolvida. Então, essa vida do cristão não é, desculpa, não me entenda mal, não é ficar indo na igreja, que é a tua coisinha toda lá e vai embora, Não! Ali nós participamos, de um corpo de Cristo, com comunhão entre os irmãos, mas o crescimento é individual, porque se teu irmão ao teu lado na igreja está fluindo o Espírito nele, ele está crescendo, mas se não está em você, você não está crescendo. Então, olha só que coisa. Então basta estar ali na igreja? É importantíssimo estar na igreja, desfrutar daquilo, tomar a ceia junto, tudo mais. Agora, como corpo, agora individualmente, a minha natureza precisa ser transformada de glória em glória à imagem de Cristo. Não é isso? Como é que eu faço isso? Pelo fluir do Espírito Santo em nós. Amém? Na Bíblia, o ouro representa a natureza de Deus em sua vida eterna, sem princípios, sem fim, tá? Incriada. Assim é o ouro. Ninguém pode criar o ouro, tá? E nada vale mais do que o ouro, não é? Então, olha só, 1 Pedro 1,4. Lembra, eu falo da semente que vai desenvolvendo. Então, a gente vai vendo pelo caminho algo relacionado para aquilo que vai completando o nosso entendimento, mas não adianta ficar aqui, tem que ser prático, sabe? Não adianta a criança estudar, que ela vai crescer, ela tem 2 aninhos, com 4 aninhos ela vai fazer isso, com 10 aninhos vai fazer aquilo, e digamos que ainda ela pudesse entender isso não vai fazer ela se tornar um adulto, não vai fazer, é passo a passo. É para ela se tornar adulto, ter um crescimento envolvido aí. Amém? Olha só, Pedro, lá, carta do apóstolo Pedro, olha só. Pelas quais ele nos tem, Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis o quê? Participante. Participante do quê? Da natureza divina, da natureza de Deus, para que você vá cada vez mais participando dessa natureza, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, olha que coisa interessante. Agora dá para você entender porque o título dessa mensagem é Do Pó ao Ouro. De uma humanidade caída a uma divindade, uma natureza divina de Deus, sabe? Sendo enxertada em nós. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu já falei isso, eu gosto muito daquela passagem que fala que nós vamos sendo transformados. Ali a palavra grega é metamorfose. Aí, isso a gente entende muito bem, se encaixa perfeitamente nisso, porque é isso que ela quer dizer. O que é metamorfose? É aquele lagarto que vai, entra no casulo e fica ali sendo transformado, sabe?
a sua natureza vai ser transformada, porque ele é um lagarto, mas quando ele sai, ele é uma borboleta. Eu entro como um homem caído, pecado, o pó, e saio como um homem Deus. Que loucura! Que loucura! Ser unido com Cristo, uma só. Tá? A Bíblia mostra Jesus Cristo como esposo e a igreja como uma noiva. Nós falamos que o homem, a mulher e o homem se unir-se-ão e serão uma só. Serão um só. Então é isso que nós vamos ser com o Senhor. Ele vai rebaixar para vir para a natureza humana? Ou nós? Ele veio para tomar o nosso lugar e conseguir o nosso perdão, o nosso livramento. Mas não é essa a intenção final. Isso é só para nascer de novo. Agora ele quer que nós cresçamos e tenhamos o quê? Essa transformação. Transformação aonde nós vamos nos tornando mais e mais semelhantes a Ele. Então você percebe qual é o nível da igreja que você tem que ter. Talvez, tá? Você não vai encontrar, talvez não, você não vai encontrar no aspecto exterior, embora reflita alguma coisa, mas daquilo que flui do nosso interior, águas vivas, é algo diferente. É a natureza de Deus brotando em nós. Eu lembro que tem um hino que dizia assim, pode o mundo ver Cristo em ti? Não é ver o Paulo, um Paulo convertido, não, eles têm que ver Cristo. Vocês sabem por que nós somos chamados cristãos? A palavra cristão, embora pareça aumentativo, ela é diminutivo. Sabe o que ela significa? Pequeno Cristo. Ou seja, nós somos semelhantes a Ele. É esse rio, é esse espírito que você tem habitando dentro de você. Mas ele está trancafiado ou você deixa ele fluir? Tá? Talvez você fale, mas pastor, como é que eu faço isso? Isso a Bíblia fala. Tá? Que nós devemos nos encher do espírito e deixar isso fluir. E esse fluir vai dando crescimento. E esse crescimento vai nos tornando cada vez mais semelhantes a Ele. Por quê? Porque nós estamos transbordando do Espírito. E se nós estamos transbordando do Espírito, nós estamos com as nossas lamparinas cheias. Sabe o que significa? Nós vamos com o noivo. Mas se a minha lamparina não está cheia, o que eu espero? A salvação. A salvação, as virgens não deixaram de ser virgens, elas continuam sendo puras, só não foram com o Senhor, só não foram para bodas. Se você quer, como eu, ir para bodas, a gente tem uma carreira que nos foi proposta. Amém? Então, olha só essa natureza aqui, do pó ao ouro. Toda vez que a vida de Deus flui dentro de nós, esse fluir produzirá ouro, que é simbolizando o quê? A natureza de Deus. Toda vez que o Espírito vai se movendo em nós, mais de Deus vai se manifestando na nossa vida. Amém? Olha Coríntios 3,18, o que diz? Mas todos nós, com o rosto descoberto, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, metamorfose, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Está vendo? É pelo Espírito que nós vamos sendo transformados de glória em glória a imagem. Tá? A imagem de Deus é através do Espírito. Coríntios 3,18. A Bíblia, ela só vai se completando, cada vez se explicando mais e trazendo mais e mais revelação. Sabe por quê? Porque quando você começa a ler a Escritura, você é novo na fé, você não tem entendimento, você toma aquilo como leitinho racional. Mas esse alimento, ele serve tanto para aquele que nasceu de novo, como para aquele que é adulto. Por quê? Existe uma coisa aqui diferente. Aquilo não é um livro ou uma coleção de livros, né? Aquilo não é para ser entendido mentalmente. Nós temos alma, né? A nossa alma tem mente, tá?
vontade oh meu Pai do céu, a alma tem mente, vontade e emoções. Então, mente para raciocinar, emoções para sentir, tá? E vontade para desejar. Tá? Então, nós lemos a Bíblia, cada um tem sua fase, não é? É verdade. Não tem lá a passagem que diz, entende tu o que lês? Outra ainda até respondendo, como entenderei se não há quem me explique? Por quê? Porque a palavra não é para ser assim, intelectualmente entendida. É isso que me preocupa às vezes com os seminários, tá? E até mesmo com a faculdade de teologia. Eu fiz faculdade de teologia, me acrescentou, sabe o quê? Muito conhecimento. Mas conhecimento é o que a palavra de Deus diz, a letra mata, o espírito vivifica. O conhecimento não vai transformar a minha natureza, em ouro, a natureza divina. Não vai. Agora, a revelação, sim. Nosso espírito, no lugar da mente, tem o quê? Uma consciência, onde o Espírito Santo vai nos conscientizando das coisas. Tá? Agora você já não está só vendo o rio, mas está entendendo que esse rio precisa fluir. E é com essa consciência no espírito e também com uma outra faculdade, a comunhão, né? Por isso que é a bênção apostólica. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão agora do Espírito Santo em nós, verticalmente com Deus e horizontalmente com os irmãos. Nós vamos crescendo, entendeu? Esse é o papel do Espírito. Por isso que o Espírito está hoje trabalhando em nossos corações, trabalhando nas nossas vidas, transformando-nos, uma metamorfose para que nós deixamos de ser homens, mas nos tornamos Deus também, tá? É o que interessa, tá? Então nós não só seremos um homem, mas um homem em Deus, porque teremos uma natureza também. É como se fosse um cara que tem como que a cidadania dupla. Sabe? Então, eu sou brasileiro e também sou, por exemplo, irlandês. Então, eu tenho uma cidadania dupla. Eu tenho a cidadania da terra e tenho a cidadania dos céus. Tá? Eu tenho a espiritual. Agora, qual que eu dou preferência? Qual que eu vou viver? Eu nasci num estado, tá? Vamos dizer assim, tá? Brasileiro, no caso, o exemplo que eu estou dando, na humana. Mas depois eu transformei numa outra natureza, que é muito, muito superior. É a própria natureza de Deus. Qual que você acha que eu devo andar? Andai em espírito. Não é isso que a palavra de Deus diz? Amém. Então, a gente vai entendendo, só que não basta entender somente isso. Você tem que aprender a crescer, você tem que exercitar isso. Olha só, a palavra, ela é para ser comida. A palavra é para ser comida. E Cristo é a palavra, né? Ele é o verbo que se encarnou. Então, por isso que nós nos alimentamos dele. Por quê? Porque ele é hoje a árvore da vida. Quanto mais nós comemos, mais vida nós vamos recebendo. Tá? Mas o fluir, eu às vezes, estou fazendo uma comparação própria, tá? Eu vejo assim, eu preciso do alimento para dar crescimento, mas eu preciso do fluir do sangue para manter essa vida dentro de mim. Entendeu? Então, com o novo nascimento, eu recebi o Espírito, agora o Espírito precisa fluir, eu recebi o sangue, a vida está no sangue, a palavra de Deus diz. Tá? Agora, no nosso caso, a vida está no Espírito, por isso que ele é chamado de Espírito de vida, né? Ele é chamado de Espírito de vida, porque a vida está nele. A vida está no Espírito que habita em mim, no meu Espírito. Não tem nada a ver com a minha alma. Não tem nada a ver com a minha alma. Aliás, minha alma só atrapalha. Tá? Eu tenho que dar vazão ao Espírito. Se eu deixo o Espírito de lado e vou agir na alma, eu vou tendo uma decadência muito grande. Não adianta você saber toda a Bíblia, toda a teologia, tudo. Eu não gosto nem do termo de teologia, porque teologia significa estudo, logia, estudo, teo é Deus. Eu não estudo Deus, eu vivo Deus.
Eu vivo Deus. Então, o princípio já está errado. Tá? Não estou falando para você não fazer uma teologia, mas faça com a cabeça aberta. Isso não vai transformar você em noiva de Cristo. Ela vai dar um monte de entendimento que é até saudável. Mas se você não estiver andando no Espírito, se enchendo do Espírito, você vai para o inferno com toda a teologia. Sabe? Então, não estou falando mal de nenhuma faculdade ou outra, eu sou formado, sabe? Eu sou formado em teologia, eu fui fazer também, e vi que não me acrescentou nada. A vida prática me acrescentou em conhecimento, isso sim, porque por mais que a gente lê um livro, lê outro, ali é uma coisa sistemática para você aprender tudo, né, que diz respeito, mas é humanamente, é um nível humano de raciocínio. Eu preciso de revelação. Revelação é uma coisa que eu não consegui entender para chegar naquilo, mas eu passei a entender porque ele me abriu os olhos, ele me conscientizou daquilo. E aquilo me transforma. Amém? E esse vem desse fluir. A revelação vem desse fluir. Amém? Nem todos seremos lua, mas estrelas. Por quê que eu estou falando isso? Porque Deus é representado pelo sol, o sol da justiça, né? A noiva pela lua. Por quê? Porque a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. A igreja também não tem luz própria, mas ela reflete a luz de Cristo. Amém? Mas existem as estrelas também. Outra hora a gente vai falar sobre esses 3 termos que têm grande significado também. Amém? Então, por um momento, basta a gente entender uma coisa. Nem todos seremos, tá? Sol não. Nem todos seremos lua. Mas alguns serão estrelas. E talvez a maioria seja estrelas. Tá? O que acontece? Até as estrelas diferenciam de glória em glória. Não é? Conforme o brilho dela, ela se transforma, ela se diferencia de glória em glória. Por quê? Cada um tem um crescimento, alcançou um crescimento. Agora a noiva, ela se deu tanto para o marido, que ela é a imagem do seu esposo, se tornaram um só. E ela não tem brilho próprio. O brilho dela vem de Jesus na vida dela, do seu esposo. A noiva vai refletir a glória dele para sempre, tá? Então esse é o papel da lua, refletir a luz do sol, que é da igreja, refletindo a glória de Deus para toda a eternidade. Agora teremos estrelas também, teremos, e que vai diferenciar de glória em glória, mas te garanto que qualquer estrela preferia estar ali, junto do nosso Deus, tá? Junto do sol da justiça. Amém? Estamos terminando. Deixa eu terminar aqui, tá? Porque semana que vem, tá? Eu vou falar sobre o segundo braço. Porque ninguém, olha só, 1 Coríntios 13, 11 e 13. Estou terminando. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Não tem outro. Fundamento é Cristo. Tudo que você construir é na base, não imagina, né, racionalmente, eu tenho um fundamento, vou construir algo em cima. Não, é baseado nele. Esse que é o fundamento. Tudo que é colocado em mim é baseado, ele é a base, está sustentado nele. A minha vida, o crescimento ela é oriunda, lembra? Reflete a luz do sol, ela é oriunda de Jesus Cristo, ela é a manifestação da glória de Deus em nós. Então, ele é um fundamento, tá? Porque tudo está fundamentado nele, tudo está. Então, por isso que Coríntios, Paulo fala assim, porque ninguém pode pôr outro fundamento, não há outro, além do que já está posto. Qual que é? Jesus Cristo. E se alguém, é 1 Coríntios 3, 11 a 13, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, tá? Madeira, feno,
e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Lembra que a Bíblia fala que todos nós deveremos comparecer ante o tribunal de Cristo? Então a base é Cristo, que nos salvou. Agora, o que você está construindo? É ouro? Através do fluir de Deus? Ou de obras humanas, às vezes fazendo um monte de coisa até na igreja, mas que no fundo não está servindo nada, não é baseada no Espírito, não é o que você faz, é por quem você faz. Sabe, eu posso fazer caridade, posso fazer um monte de coisa, tem seitas aí que fazem isso, melhor até do que os cristãos, é ou não é? Assim também, mesmo dentro da igreja, nós podemos ter irmãos que fazem muito mais, mas fazem o quê? Ela é oriunda, forma ouro? Ou é feno, palha, madeira? Olha a diferença. Ouro, prata e pedras preciosas. Sabe o que significa isso? Coisas que não são criadas. Coisas de natureza divina. Agora, madeira, feno e palha é natural. Taca fogo para você ver o que sobra. As pedras preciosas, a prata, elas são purificadas mais ainda. Agora, a madeira, feno e palha queima e se desfaz tudo. Ou seja, quando nós formos ao tribunal de Cristo, nós vamos passar por isso, tá? E vamos apresentar tudo aquilo que nós fizemos diante do Senhor. Se nós fizermos, formando esses materiais pela natureza, pelo fluir do Espírito Santo em nós vamos produzir ouro, prata e pedras preciosas e nós vamos ter um galardão muito grande. Agora, que pode ser até noiva, né? Agora, madeira, feno e palha é tudo natural. O fogo não purifica ela, destrói. Sabe? Quando vier o fogo, vai destruir tudo isso. E o que vai rostar? Vai só o que? Cinza. É só isso que vai se manifestar. Então, a gente precisa entender isso. A gente não pode estar brincando, gente. Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, eu não sei vocês também quanto tempo. Você já é cristão? Amém, glória a Deus. Mas você só entrou no caminho, lembra? Ele é um caminho. Caminho leva a alguma coisa. Leva para a salvação. Então você vai alcançar a salvação lá? Se você for ver por esse ponto de vista? Não. Tá? Um caminho é algo para ser trilhado que você vai conhecendo coisa e vai chegando, descobrindo cada vez mais, até chegar ao destino final. Jesus é o caminho. Tá? E o Espírito Santo trabalha ele quando flui. Vai impregnando e transformando a gente, sabe, de glória em glória. Vai enxertando a natureza de Cristo em nós. Não é? Nós somos como a videira, né, enxertada, né? Não é isso que a palavra de Deus diz lá nos livros iniciais do Novo Testamento? E agora, como é que fica? Aí diz assim, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. Então, eu fiz um monte de coisa, fez? Vamos ver o valor que tem tudo isso? Então, aprenda a fazer aquilo que produz esperança. Trabalhar, fazer para o Senhor, o que lhe agrada. Se o servo faz do Senhor aquilo que ele acha que tem que fazer, ele vai ter uma decepção muito grande. Agora, se ele agradar o seu Senhor, ele vai receber uma grande recompensa. Então, o fogo provará qual foi a obra de cada um, diz aqui, final do 13. Não adianta você, pode ser muito bonito o que você está fazendo, pode ser, mas tem Espírito Santo aí agindo. Não, mas eu estou fazendo para o Senhor. Querido, eu não posso fazer nada para o Senhor. Como homem, o que eu posso oferecer à humanidade? Eu tenho que oferecer, sabe o quê? A morada dele na minha vida e deixar o fluir dele. O resto, ele tudo fará. Eu não sou capaz de fazer nada.
A única coisa que eu preciso é deixar o Espírito fluir em mim. E isso eu posso estar em qualquer lugar. Quando eu estou reunido com os irmãos num culto, quando eu estou em casa, acordo de madrugada, estou orando, estou na presença de Deus, Espírito fluindo, quando eu estou meditando na palavra de Deus, todas essas coisas. Quando eu estou orando em língua, a palavra de Deus diz que quem ora em língua é edificado no Espírito. Então, eis a pergunta: está indo pelo caminho correto? O caminho que leva não só a salvação, mas a glória vindoura? Aonde você vai? Até onde você vai? Ser salvo? Quem sabe seremos apenas servos? Ou quem sabe até amigos, né? A Bíblia fala dessas pessoas, do servo, do amigo, não é? Quem sabe filho? Opa, melhorou bastante. Mas quem sabe esposa, ser um só com ele? É isso que é o alvo a ser alcançado naquela carreira que Paulo fala, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Eu quero ser um só com ele. Eu estou olhando para Jesus. O meu alvo é Jesus. Eu quero me casar com Jesus. Você também quer. Eu sei que você quer. Se você é um cristão, você deseja isso. Mas se você não aprender a buscar isso, você não vai. Se o sangue não correr na veia de um bebê, se a comida não for colocada dentro do seu interior, ele não vai ter nutrição suficiente. Ainda que não morresse, ele ficaria raquítico. Não vai desenvolver e expressar corretamente a vida humana. Assim somos nós, se não fizermos, comermos o alimento adequado e não bebermos da fonte do Espírito. Então não vamos ser um cristão saudável, crescendo de glória em glória à sua imagem e semelhança. Amém? Ficam com Deus. Semana que vem a gente continua mais um pouco. Amém. Deus abençoe a todos.